Galera, a segunda temporada de Mushoku Tensei acabou de ser finalizada e nela vemos que o Rudeus teve sua primeira filha, mas é óbvio que a família não vai parar por aí. E nesse vídeo eu vou te contar todos os fatos interessantes e relevantes sobre filhos e filhas que Rudeus tem na obra. É óbvio que para contar parte dessas histórias eu vou ter que spoiler algumas coisas, então eu espero que você não se importe com isso, já fica aí o aviso. Enfim, a primeira filha é a Lucy Greyrat, que é aquele bebê que vimos no final dessa segunda temporada. Ela é obviamente filha de Rudeus com a Sylph e possui a mesma cor de cabelo do Rudeus. Ela também herdou as orelhas pontudas de Elfa, da mãe, embora um pouco menores. Ela tende a fugir do Rudeus nos primeiros anos de vida, muito provavelmente porque não vê ele como pai, já que seu trabalho o tira muito de casa, e por muito tempo. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas na próxima temporada vocês já vão descobrir muito provavelmente qual vai ser esse trabalho. Um fato interessante é que em um certo momento da obra, ela acaba achando que o Orsted é o pai dela, por causa da cor do cabelo, o caso branco. Sim, e eu estou me referindo àquele mesmo personagem que matou o Rudeus no final da primeira temporada. Mais tarde, quando ela cresce, ela acaba iniciando um relacionamento e se casando com Cleve, mas não confundam, Cleve é filho de Cliff com Elina Reese. Sobre habilidades, é tudo muito oculto, mas o que se sabe é que ela estuda magia com Rox e Sylph e também tem interesse na esgrima de Ares. Ela, assim como Rudeus, não são afetados pela maldição de Orsted. E aqui começa um spoiler mais pesado, tá? Todos os filhos de Rudeus não são afetados por essa maldição do Orsted. E que maldição é essa? Basicamente, o Orsted, ele, não vou entrar em muitos detalhes, mas ele tem uma maldição sobre ele que todo mundo, literalmente todo mundo, morre de medo. Tem uma personagem especificamente que no futuro acaba até se mijando quando vê ele pela primeira vez. Literalmente. Então assim, a gente já viu parte disso naquele episódio onde o Orsted até mata o Rudeus. Vocês veem como tanto a Ares quanto o Rudyard ficam quando observam ele, só veem ele. Então aquele dali não afeta o Rudeus nem os filhos dele. Ah, antes que eu me esqueça, se você tá gostando do vídeo, já se inscreve no canal e deixa o gostei aí. E assim eu vou entender que você quer mais vídeos de Mushoku Tensei aqui no canal, beleza? Voltando, a segunda criança do Rudeus se chama Lara Greyrat, que é a primeira filha dele com a Rox. Um fato interessante sobre essa garota é que foi profetizado que ela será alguém importante no futuro. Basicamente ela vai ser salvadora da tribo Doja. Eu não vou entrar em tantos detalhes assim, mas ela é basicamente a heroína que a tribo tanto aguarda. E ela tem um destino tão forte, mas tão forte que foi o suficiente para roubar o destino do herói original. Pasmem, aqui vai um spoiler muito forte, existem linhas temporais em Mushoku Tensei. E quem já viveu em diversas dessas linhas foi o próprio Orsted. Ele conta parte dessa história mais pra frente pro Rudeus. E basicamente existia um herói que era sempre a mesma pessoa em todas essas linhas temporais. E por que nesse caso é essa filha do Rudeus e não esse mesmo herói original? Porque o Rudeus nesse looping é um ponto fora da curva. Ele nunca existiu em um looping anterior e muito provavelmente não voltaria a existir em nenhum outro loop futuro. E qualquer pessoa que deriva dele, ou seja, filhos, netos, também são pontos fora da curva. Como aqui a gente está falando de diversos loops, não é um ou dois ou três, são diversos loops mesmo. É muito engraçado que a garota tenha força o suficiente no seu destino para roubar o papel de outra pessoa. A outra coisa interessante sobre ela é que ela possui cabelos azuis e olhos parecidos com o de Rox, e como seu cabelo pode ser visto como verde por algumas pessoas, seus pais se preocupam com ela, pois temem que ela seja confundida como uma Superd. E os Superds são tratados muito mal. A gente vê como o povo reage quando vê o cabelo verde do Rudyard, então acho que isso aí não é surpresa pra ninguém, né? Outro fato interessante é que, ao atingir a idade adulta, ela tem a aparência de uma garota de 13 ou 14 anos. Isso porque ela herda os genes da mãe, né? E é de uma raça totalmente diferente, e que envelhece devagar por causa disso. Ela parece ser uma pessoa bem severa, mas tudo isso é causado por causa da telepatia que ela possui, que, pasmem, ela usa para se comunicar com sua avó, a Zenith, mãe do Rudeus. Inclusive a gente já viu como é que ela fica, né? Quase que num estado vegetativo no final dessa segunda temporada. Em determinado momento, mais pra frente, o Rudeus vai precisar ir pra Shirone, que é a cidade de Zanoba, junto com o próprio Zanoba, para intervir numa guerra que vai acontecer. E a garota, que ainda é um bebê, chora tanto que só para quando a Rox diz que vai junto com eles. O que indica que ela pressentiu, ou quem sabe até viu no futuro do pai algo muito ruim. Talvez até a morte do Rudeus. É mencionado por Sieghart, outro filho de Rudeus, que ela se tornou pesquisadora na Academia Mágica de Hanoa, após se formar na Academia Real de Ashura. A terceira criança é o Ors Greyrat, que é o primeiro filho do Rudeus com a Ares. Sim, eventualmente o Rudeus vai se casar com a Ares, mas outro spoiler aí. Bom, a criança possui o cabelo vermelho como da mãe e os olhos do pai. É extremamente protetivo com seus irmãos e tem a personalidade bem parecida com a da mãe, sendo bastante imprudente. Quando bebê, ele é muito apegado às mulheres, principalmente a Aisha, e odiava quando o próprio pai o segurava. Num capítulo deletado da novel, ele desenvolveu sentimentos pela própria Aisha, e em certo momento o Rudeus e a Sylph acabam pegando o momento em que Aisha está tentando seduzir ele, isso obviamente quando ele é um pouco mais velho, e depois de ouvir a Ars admitindo que queria ficar com ela, com a Aisha, Ares ficou tão furiosa que dá uma surra nele.
No final, Aisha propõe a ideia para ele de fugir para uma outra cidade chamada de Milishon. Ele acaba aceitando e ambos fogem para lá e acabam vivendo por lá por muito tempo. Depois de um ano é que Ars vai ser encontrado por Aerys e ela numa briga acaba cortando um dos braços dele. Mas depois de perceber que o amor entre Ars e Aisha são genuíno, ela acaba decidindo perdoar os dois e traz os dois de volta para casa. Outra coisa interessante sobre ele é que ele obtém o título de Santo da Espada aos 15 anos de idade. O garoto é super talentoso. Ele foi a única criança cujo nascimento Rudeus não conseguiu voltar a tempo das suas viagens, e as viagens que eu menciono são aquelas viagens que ele faz a trabalho. Zenith teme que ele tenha herdado algo ruim de Paul e de Rudeus, mas tudo que ele herdou foi o gosto por mulheres. Por isso aquele lance todo dele não gostar quando Rudeus segurava ele quando ele era bebê. Bom, treinado no estilo do Deus da Espada até pelo menos o nível santo, ele possui a Longsword of Light, que foi passada para ele por Aerys. Também tendo atingido nível avançado em magia de água e de fogo, ele só não é muito bom em magia de cura. E basicamente é isso que a gente tem sobre essa criança. A quarta criança se chama Siegheart Saladino Greyrat. E o fato interessante já começa no nome desse aqui, porque diferente dos irmãos, que só possuem um primeiro nome e o sobrenome Greyrat, a Siegheart tem também o nome Saladino. Ele é a segunda criança que o Rudeus tem com a Sylph. Ele é o protagonista do spin-off Jobless Oblique, que tem a mesma cor de cabelo verde da mãe, porém o rosto é bem parecido com o rosto do pai. E diferente da Lara, sua irmã mais nova, que praticamente não chora nunca, ele é um bebê extremamente normal, ou seja, ele chora bastante. Ele cresce ouvindo histórias de super-heróis que o seu pai conta, e por isso acaba se inspirando neles. Isso leva ele a ter um forte senso de justiça. Ele tem o hábito de gritar seu próprio nome antes de uma batalha, algo que ele aprende do seu mestre, o Deus do Norte, Kalman III. E na escola de Ashura ele acaba conhecendo Pax Jr., que é filho de Pax. Pax, para quem não lembra, é o irmão de Zanoba. E Pax Jr. pede ao Siegheart para ajudá-la a construir um reino. E anos depois, eles de fato conseguem fazer isso. Ele acaba entrando depois também para os 7 poderes, como o número 5. Os 7 poderes, para quem não sabe, são os 7 indivíduos mais fortes do universo de Mushoku Tensei. E esse moleque aqui acaba atingindo o número 5 em certo momento. Ele acaba assumindo o lugar de Randolph Mariano, o Deus da Morte. E é um personagem extremamente cativante, mas eu não vou entrar muito em detalhe aqui para evitar spoiler. Enfim, além de ser muito inteligente, ele acaba sempre tirando notas boas, e desde criança ele sempre foi muito forte fisicamente. E ele disse que pode ser o aluno mais forte do seu ano na academia de Hanua, se não o mais forte da escola. E ele recebeu o posto de Rei do Norte por Kalman III aos 15 anos de idade. Um fato extremamente misterioso e interessante é que Sylph, sua mãe, teve 3 sonhos envolvendo ele, sendo perseguido por uma sombra. E em 2 desses sonhos ele está extremamente seguro, só que no último não, e a Sylph não consegue salvá-lo. Isso ainda não ficou claro exatamente o que é que isso quer dizer. Seu nome original era Siegheart Greyrat, mas Pelágio, que é um personagem muito forte, que vai ser introduzido nas próximas temporadas, acabou que deu a ele o nome adicional de Saladino. Quinta criança é chamada de Lily Greyrat e é a segunda criança que o Rudeus tem com a Rox. Ela tem a mesma cor de cabelo da mãe e tem um péssimo senso de direção, quase como o Zoro. E ela acaba herdando a pesquisa da armadura mágica do Rudeus, uma pesquisa que vocês vão ver mais pra frente ela se desenvolvendo. A armadura mágica é essa que é feito um protótipo, na verdade 2 em certo momento, mas o protótipo mais forte o Rudeus usa para enfrentar o Orsted em certo momento da obra. E quando ele usa essa armadura, ele fica extremamente mais forte, mas assim, muito mais forte. Dá muito trabalho pro Orsted, mas ainda obviamente não é o suficiente. E sobre as suas habilidades, ela tem habilidades em esgrima e magia, que são bem acima da média, e ela é uma pesquisadora altamente qualificada. E além disso, por último, ela também é bem ruim montando a cavalo. Não sei se esse fato é tão interessante assim, mas enfim. A sexta e última criança é chamada de Christina Greyrat, e essa daqui, honestamente, ela não tem muito desenvolvimento, pelo menos não ainda na obra. Mas basicamente ela é filha do Rudeus com a Aerys, e ela é idêntica à mãe, mas diferente do Ars, ela é extremamente apegada ao pai. E ela estuda na escola de Ashura e acaba tendo eventualmente um relacionamento com Edward Anemone Ashura. E esse Edward, ele é filho da princesa Ariel, personagem inclusive que já foi até introduzida no anime nessa segunda temporada. E se vocês quiserem mais vídeos de Mushoku Tensei sobre fatos curiosos, personagens futuros, tem umas paradas muito interessantes que vão acontecer no futuro. E se vocês quiserem isso, vídeos sobre, é só deixar aí nos comentários, deixar o like, se inscrever no canal. E assim eu vou entender que vocês querem mais vídeos de Mushoku aí, beleza? É isso, não se esquece de se inscrever, deixar o like, como eu falei, e eu fui!